Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. O número já aparece aqui embaixo da sua tela, junto com o nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Já pega o celular, já faça o teste para você ver que dá certo. Com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code, já aparece uma mensagem aí na sua tela. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, como foi de fim de semana. Manda pra gente que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, institui programa Jovem Aprendiz, Câmara do Futuro, com inclusão social, educacional e profissional. Comissão de Política Social e Saúde da Câmara se reúne, analisa projetos e faz alerta sobre a dengue em Campinas. Comissão Permanente de Cultura faz reunião e debate o Carnaval da cidade neste ano de 2024. E no esporte, no Campeonato Paulista, Guarani busca um empate contra o São Paulo e sai da zona de rebaixamento. Em Itaquera, Ponte Preta marca no começo, segura pressão e vence Corinthians. Já então a gente atualiza sobre o Campeonato Paulista com esta vitória da Ponte Preta, o empate do Guarani, reta final de estadual. Restam apenas 2 rodadas e a gente vai te deixar muito bem informado. Mas a semana está começando, nada melhor do que falar sobre emprego, né? Atenção! Você que está disponível para o mercado de trabalho, está desempregado, ou você que está nos acompanhando, quer mudar de área, às vezes está insatisfeito, preste atenção, viu? Porque é na cidade de Campinas, nesta segunda-feira, 224 vagas estão disponíveis, por isso que eu já abri aqui o site cepat.campinas.sp.gov.br. Assim que você digitar este site, esta é a página que você vai encontrar. E aí você vai clicar aqui, ó, em vagas de emprego, para você poder ter acesso a todas as vagas que estão disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Lembrando que se você encontrar alguma vaga que você se enquadre, que você se encaixe, você precisa fazer um agendamento prévio através do portal do Cidadão. Então, depois que você encontra essa vaga, você vai digitar lá cidadão.campinas.gov.br, lembrando que o Cidadão não tem o tio, e aí você então consegue fazer este agendamento em uma das 3 vagas do CEPAT. Então vamos lá, as 224 vagas disponíveis para a cidade de Campinas. Você que é açougueiro, tem 3 vagas disponíveis para a cidade de Campinas. A escolaridade precisa ter um ensino médio completo, pelo menos 6 meses de experiência, com um salário de R$ 2.314. A empresa fica no bairro São Bernardo. Agente de vendas e serviços tem uma vaga para a cidade de Campinas, precisa ter pelo menos 6 meses de experiência, R$ 1.412 mais comissão, fica na cidade de Campinas. Analista contábil também tem uma vaga disponível para a cidade de Campinas. Esta vaga precisa ter o ensino superior completo em ciências contábeis, ter 6 meses de experiência, o salário é de R$ 5.000 na cidade universitária. Assistente administrativo, superior incompleto em administração ou gestão comercial, salário de R$ 2.500. Assistente de serviço de contabilidade, uma vaga disponível, precisa estar cursando ciências contábeis. Atendente de lanchonete, tem 4 vagas para o Jardim do Lago, mas atenção, hein, tem 100 vagas para atendente de lanchonetes. Ensino médio incompleto, não precisa ter experiência, com um salário de R$ 1.690 no Jardim Paulsurama, no Shopping Parque das Bandeiras, 100 vagas para atendente de lanchonete. Você que é auxiliar de almoxarifado, tem vaga disponível para a cidade de Campinas, lá na Vila Industrial. Auxiliar de expedição, precisa ter a CNH na letra B válida.
auxiliar de linha de produção, uma vaga. Você que é balconista, tem 2 vagas lá para a Vila Industrial. Controlador de acesso. Atenção, hein? Esta vaga de controlador de acesso, ela é exclusiva para pessoas com deficiência. Se você tiver um conhecimento em informática, vai ser um diferencial, vai realizar o controle de acesso de pessoas autorizadas aos setores. São 2 vagas para a cidade de Campinas, lá no centro da cidade, experiência de pelo menos 6 meses com um salário de R$ 1.955. Controlador de pragas, mais 2 vagas para a cidade de Campinas, lá no Jardim São José. Você que é cozinheiro, hein? Atenção, 2 vagas disponíveis para a cidade de Campinas. Precisa ter ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, R$ 1.700. Fica lá no Botafogo. Esteticista tem mais 4 vagas, precisa ter um ensino superior completo em estética, enfermagem, fisioterapia, biomedicina ou áreas correlatas. 6 meses de experiência com salário de R$ 2.300. Inspetor de qualidade, instalador de antenas de televisão, jardineiro, motorista de caminhão, precisa ter a CNH válida na letra D, motorista de furgão ou veículo similar, 20 vagas disponíveis para a cidade de Campinas. Atenção você então, hein, que é motorista, que tem um ensino fundamental completo, já tem 6 meses de experiência, salário de R$ 1.949 na cidade de Paulínia, pertinho aqui da cidade de Campinas. Operador de máquinas agrícolas, operador de máquinas operatrizes, operador de motosserra e operador de telemarketing ativo. Lembrando que essa última vaga, 50 vagas disponíveis para a cidade de Campinas, lá no bairro São Bernardo. Você pode ir para outra página que você também confere as informações sobre as vagas que estão disponíveis aqui, ó, para a cidade de Campinas. Viu alguma vaga? Se encaixa, gostou? Você vai lá no portal do Cidadão fazer o agendamento prévio para você ir até uma das unidades do CEPAT Campinas. Quantas tem na cidade? São 3 e elas estão disponíveis aqui, ó. Tem a unidade do centro, que fica na Avenida Campos Sales, número 427 no centro, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Tem a unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário. Essa unidade do Ouro Verde fica dentro do shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. E tem a unidade do Campo Grande, que fica na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, também de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. 224 vagas disponíveis para a cidade de Campinas. Aproveite, você que está disponível para o mercado de trabalho, se você se encaixa em uma dessas vagas. Bom, a gente segue aqui com o nosso jornal Câmara Notícia, porque o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o Márcio França, visitou a cidade de Campinas e comentou sobre o programa Desenrola das empresas e sinalizou ações aqui para a cidade de Campinas. A reportagem é de André Aranha. O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte, Márcio França, reuniu autoridades de Campinas na prefeitura, além do prefeito em exercício, Vanderlei de Almeida, o Vandão, ex-prefeito e deputado federal Jonas Donizete, secretários, o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, e outros 13 vereadores. Campinas, sendo citada como uma referência, demonstra a força da nossa cidade. E a Câmara, ela estava presente maciçamente aqui, 14 vereadores, tem procurado discutir, debater, apresentar propostas legislativas, aprovar leis, também para regulamentar e fomentar o segmento do empreendedorismo na nossa cidade. Eu acho que foi um momento importante para a gente ter contato com uma das faces de Campinas, que é uma cidade empreendedora. Pois é, a visita do ministro Márcio França aqui em Campinas teve como principal finalidade debater projetos aqui para a cidade, principalmente na área do empreendedorismo. O ministro comentou sobre o lançamento da versão do programa Desenrola para empresas e microempreendedores individuais.
A iniciativa vai seguir os passos do Desenrola, que se concentra em pessoas físicas. Segundo Márcio França, Campinas será uma das primeiras cidades a receber ações do novo programa. Campinas, como é uma cidade muito organizada, a gente vai escolher algumas cidades para começar essa questão da entrega dos cartões e da formalização, e certamente uma delas será Campinas. Tem prazo. O prazo inicial do Desenrola é o mês de março, né? E o prazo para tudo isso que eu falei tem que ainda ser feito antes de junho e julho, quer dizer, remetido ao Congresso. Evidentemente que os deputados é que decidem junto com os senadores, e aí o Jonas pode esclarecer que quando foi feita a reforma tributária, ficou de se complementar com várias leis. E constitucionalmente as MEIs, os simples, os pequenos, devem ser prioridade, porque está escrito na Constituição. Então, o ministro Haddad e o presidente Lula vão começar por esse ciclo junto ao Congresso. Aproveitando a oportunidade, a gente também vai registrar aqui 2 pedidos de Campinas para o Márcio, né, que é a parceria do Ministério numa casa de apoio ao micro e pequeno empreendedor, que a gente vai abrir aqui, e também o apoio do Márcio com o Sebrae, para o Sebrae participar com a gente das atividades dos 250 anos da cidade. Dos pedidos que o prefeito em exercício, o Wanderley Almeida, falou, tem um que vai ter relação direta com o Ministério do Márcio, que é ali onde fica o PAT, o Posto de Amparo ao Trabalhador, é um prédio da União. A União pediu de volta e nós estamos fazendo um trabalho. Eu já coloquei o prefeito Dário em contato com o Ministério da Previdência, que o prédio é deles, e parece que uma saída é algum órgão federal, algum ministério, pedir aquele imóvel para algum uso. E no caso, nós vamos fazer esse pedido também para o Márcio, para depois fazer um convênio com ele, para que continue, porque é um local bom, é um local central, que tem bastante resultado. E a gente segue com as notícias da metrópole de Campinas, porque neste fim de semana, no sábado, lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, aconteceu a cerimônia de entrada dos novos alunos na Faculdade Militar. A Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que conta com ensino superior e é responsável por selecionar todos os anos, mediante a concurso público, jovens de 17 a 22 anos para se tornarem oficiais de carreira da linha bélica, realizou uma cerimônia de entrada dos novos alunos. O vereador Marcelo Silva esteve presente. O vereador Major Jaime ressaltou a importância deste dia. A cidade de Campinas, ela sempre é enaltecida em todos os lugares que você for, porque quem quer entrar no Exército Brasileiro como oficial, o caminho é exatamente lembrar de Campinas, vir para Campinas, ficar aqui um ano, né? Eles têm uma convivência com a cidade. Para nós, campineiros, é uma alegria, é uma satisfação a gente poder ter uma instituição tão séria e tão importante para a formação dos oficiais do Exército Brasileiro aqui em Campinas. E o mais interessante é que esses jovens vêm de todos os lugares. 440 alunos de 25 estados e mais o Distrito Federal farão o curso, realizado em 5 anos, em regime de internato, sendo 1 ano nas instalações da SPSEX, aqui em Campinas, onde o militar em formação recebe a graduação de aluno, e 4 anos nas instalações da Academia Militar das Agulhas Negras, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, com o título de cadete. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cursou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 1992 e, posteriormente, foi bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar de Agulhas Negras em 1996 e abordou a contribuição da cidade de Campinas na preparação dos novos militares. Há 32 anos atrás eu estava executando os mesmos gestos, dando os mesmos passos. É o início de tudo, é o início de uma trajetória. Aqui a gente aprende valores, a gente estabelece laços que são inquebrantáveis, a gente leva para a vida toda. E isso acaba trazendo para nós um amor a essa escola muito grande. E Campinas fica marcada na cabeça de todos esses jovens, né? Fica pro resto da nossa vida esse carinho, né? Que não se esgota. Então estou muito feliz de estar aqui no dia de hoje,
celebrando com estes novos alunos, com aqueles novos futuros cadetes, com os nossos futuros oficiais, uma trajetória que a hora se começa. Neste momento, os alunos, já com as fardas, recebem a boina azul ferrete, que representa o ingresso na SpaceX. Eu sei que eu vou ralar, mas vou brincar a vida inteira. Esse simbolismo muito importante de entrarem com roupas civis e logo depois estarem em forma no pátio, fardados, para receberem a boina azul ferrete, que representa os nossos alunos, os nossos cadetes, que vão se tornar os futuros oficiais do Exército. Eram mais de quase 40 mil candidatos, né, que ouviram esse chamamento da vocação militar. E temos essa turma que, depois de um extenso processo de seleção intelectual, física, psicológica, de saúde, assim por diante, conseguiram lograr êxito e estão agora aí iniciando, como eu disse nas minhas falas, uma desafiante carreira, um desafiante período de 5 anos para se tornarem oficiais do Exército Brasileiro. Nós temos muito cuidado com isso, porque são esses jovens que vão carregar nos ombros o Exército quando nós nos formos. Eu, na minha carreira militar, já passei por algo muito parecido, né, mas na Academia do Barro Branco, e isso é importante, né, e eu aqui até falo para os jovens, né, que querem estudar, querem seguir uma carreira, que pensem em ter essa vocação militar. A gente está à disposição para até ajudar nesse sentido de esclarecer um pouquinho mais. Meio-dia mais 18 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira e vamos com as notícias do Legislativo, porque o presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, instituiu o programa Jovem Aprendiz Câmara do Futuro, aqui no Legislativo Campineiro. O programa tem um caráter de inclusão social, educacional e profissional aos jovens aprendizes. A mesa diretora da Câmara Municipal de Campinas protocolou um projeto de resolução que institui o programa Jovem Aprendiz Câmara no Futuro, no âmbito interno da casa. A proposta visa promover o ingresso de adolescentes e jovens para atuarem em atividades aqui da Câmara Municipal de Campinas. Uma das finalidades é justamente essa, aproximar essas pessoas do poder legislativo. Eu acho que completa o conjunto de ações que a Câmara vem desenvolvendo para trazer os jovens, né, para participar da Câmara. Nós temos o Parlamento Jovem, agora a Câmara Educa, que procura ter esse contato da juventude com a Câmara. Mas para além disso, a gente quer que a lei federal que cria o programa Jovem Aprendiz possa ser aplicada na Câmara também. Com esse projeto a gente pretende capacitar, autorizar a Câmara para que possa também oferecer bolsas para esses jovens aprendizes. Seria o início, o aprendizado, né, para que ele possa desenvolver, trilhar aí uma carreira profissional. O programa tem um caráter de inclusão social, educacional e profissional dos jovens aprendizes, proporcionando formação técnico-profissional e aquisição de habilidades que favoreçam o ingresso no mercado de trabalho. Eu acho que é uma forma da Câmara se aproximar do jovem e criar uma condição de formação, de profissionalização, de projetar um futuro melhor para esses jovens. Poderão ser admitidos como aprendizes pessoas de 14 a 24 anos incompletos que estejam inscritas em programas de aprendizagem voltados à formação técnico-profissional metódica de entidades qualificadas. Na verdade, são requisitos da lei federal, né, do jovem aprendiz, que a gente traz para o ambiente local da Câmara. Esse aprendizado técnico, ele podendo ter a possibilidade de conhecer a estrutura administrativa da Câmara, conhecer os processos, ele vai se familiarizando e não deixa de ser uma base, né, para o aprendizado técnico dele. São exigências da lei que a gente coloca aqui. A principal exigência é que ele precisa estar estudando e, obviamente, depois cadastrado numa dessas entidades que fazem essa intermediação entre as instituições
e esses jovens. É, portanto, um projeto pensando lá na frente. É um projeto para o futuro. É um compromisso da Câmara, sim, de dar oportunidade para esses jovens da nossa cidade. Responsável pelas questões de saúde pública e sanitárias, a Comissão Permanente de Política Social e Saúde aqui da Câmara de Campinas realizou a primeira reunião do ano no plenário e foi analisado 3 projetos de lei que tramitam no Legislativo e na reunião os parlamentares fizeram alertas sobre o cenário da dengue aqui no município. Na segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas, os vereadores analisaram 6 projetos. Presidida pelo vereador Jorge Schneider, participaram os membros Cecílio Santos, Felipe Marquesi, Mariana Conte e Zé Carlos, que debateram sobre os relatórios e É a reportagem da Comissão de Constituição e Legalidade que a gente vai ver daqui a pouco, em que foram analisados os projetos que estão tramitando aqui pelo Legislativo. A gente vai acompanhar a reunião da Comissão de Política Social e Saúde, que fez este alerta sobre a dengue, importante no município de Campinas. A gente tem reforçado aqui no nosso telejornal, todos os dias aqui, é uma doença que está subindo, o número de pessoas que testam positivo, que estão com sintomas, tem crescido bastante, então existe esse alerta, claro, em todo o nosso país, mas a cidade de Campinas está inserida neste contexto e a comissão também analisou projetos que seguem tramitando aqui no Legislativo Campineiro. Vamos acompanhar então como é que foi essa reunião da Comissão de Política Social e Saúde. Presidida pelo vereador Paulo Haddad, a primeira reunião ordinária de 2024 da Comissão Permanente de Política Social e Saúde foi realizada na tarde de terça-feira, no plenário da Câmara Municipal. Também participaram os membros da comissão, os vereadores Edivaldo Cabelo, Cecílio Santos e Jair da Farmácia. Durante a reunião, foram discutidos e votados os pareceres referentes a 3 projetos de lei que estão tramitando na Casa de Leis. Todos foram aprovados por unanimidade. Um dos pareceres foi sugerido por Jair da Farmácia, favorável ao projeto de lei ordinária 115 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Silva, que institui a política de atenção integral à pessoa com doença de Parkinson no município de Campinas. Nós sabemos que a nossa população está envelhecendo, então é importante que a gente tenha uma política voltada, né, para o nosso idoso, para as pessoas que são acometidas por essa doença. O Parkinson, ele muitas vezes está nos nossos lares, né, no nosso dia a dia, enfim. Então, é um projeto do vereador Marcelo Silva, um projeto importante. Nós votamos favorável, então esse projeto foi aprovado na nossa Comissão de Política Social e Saúde. Outro parecer também favorável foi sugerido pelo vereador Cecílio Santos ao projeto de lei ordinária de número 35 de 2023, de autoria de Nelson Ossri, permitindo a presença de um acompanhante de escolha da mulher durante a realização dos exames e outros procedimentos de saúde. Elas possam, né, ter como acompanhante alguém da sua confiança, seu marido, uma amiga, um filho, enfim. Então, eu acho que é extremamente importante, porque nós damos à mulher que eventualmente vai se submeter a um exame ou algum procedimento, aquela tranquilidade, aquele conforto de saber que, de alguma forma, alguém está ali olhando por ela e evitando que aconteça alguma coisa, né, que a gente imagina que seria muito ruim. Haddad ainda explicou sobre o projeto de lei complementar 71 de 2023, de autoria da mesa da Câmara. Que fala sobre a insalubridade, aquelas ações ou aquelas atividades que geram insalubridade e que o nosso funcionário da nossa Câmara Municipal tem direito a receber, que isso já ocorre dentro da municipalidade. Então a gente trouxe para a Câmara Municipal também essa oportunidade de valorizar o nosso funcionário. O final da reunião foi marcado por anúncios de obras para a saúde e também por um apelo dos vereadores sobre a dengue. Anunciar aqui também que brevemente nós vamos ter mais um centro de saúde, modelo escola, vai ser um centro de saúde de referência,
em parceria com a Unicamp, que já foi feito o projeto, está encaminhando agora para a licitação e muito em breve vai ser anunciada a construção ali na região do Flamboyant, na Avenida José Bonifácio, e também, como eu iniciei a sessão aqui, também anunciando agora a construção da UPA, tão sonhada UPA para a região, no qual nós, como vereador, nos empenhamos para que essa UPA viesse a ser implantada na cidade. E eu não me canso de dizer que é uma situação em que o cidadão tem seu papel e o poder público também tem o seu papel. Portanto, todos nós temos que nos dar as mãos, porque só quem já passou por dengue sabe o grande problema que é. E se você é diagnosticado com a dengue, não fique só em casa se medicando, se automedicando. Procure a unidade de saúde. Eu quero alertar o pessoal, porque eu tive dengue e eu sei o quanto que é difícil, viu? A primeira fase que teve. Então, quero que vocês se cuidam bastante. É importante que a gente tenha aí uma parceria. A população de Campinas, juntamente com a Secretaria de Saúde, ou seja, a administração pública. A Prefeitura dando todo o suporte para as pessoas que, porventura, sejam acometidas pela dengue. Então, é importante que a pessoa tenha ali o seu diagnóstico, tenha o seu tratamento, né? Hoje a hidratação, um controle, né, das suas plaquetas, ou seja, se faz um hemograma de tempo em tempo, para que as pessoas saibam se aquele quadro não está se tornando um quadro grave. Ou a colaboração também do nosso cidadão comum, esse cidadão que está nos assistindo, que ele deixe que um agente de saúde adentre a sua residência para fazer uma busca ativa dos criadouros, que a nossa população não descarte lixo nos terrenos baldios, né, ou deixe dentro das suas residências aqueles recipientes que possam acumular água e possam ser os criadouros do Aedes aegypti. A Comissão de Constituição e Legalidade aqui da Câmara analisou projetos que estão em tramitação no Legislativo. Uma proposta foi retirada para revisão do autor. Na segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas, os vereadores analisaram 6 projetos. Presidida pelo vereador Jorge Schneider, participaram os membros Cecílio Santos, Felipe Marquesi, Mariana Conte e Zé Carlos, que debateram sobre os relatórios e pareceres às propostas. Uma das matérias, que trata da revogação de várias leis de autoria do vereador Paulo Gaspar, recebeu pedido de vistas do autor. O presidente da comissão comenta sobre o resultado da reunião. Nós tivemos a votação de 3, um teve vistas do próprio autor, depois as outras 2 matérias que são matérias do próprio governo, que também foram aprovadas. Então nós tivemos 5 aprovações e uma retirada de pauta. E olha só, a Comissão Permanente de Cultura se reuniu pela primeira vez em 2024 e realizou um balanço do Carnaval de 2024, que foi considerado o maior que a cidade já registrou. A Comissão Permanente de Cultura recebeu o diretor da Secretaria Municipal de Cultura, Gabriel Rapace, que analisou o Carnaval de Campinas neste ano de 2024. Então a gente teve cerca de 55, apareceu mais um ali que a gente conseguiu pequeno, né? Então são 56 blocos que aconteceram na cidade de Campinas, um público total de cerca de 150 mil pessoas, que movimentaram bastante a economia, geraram muitos empregos em torno do comércio ambulante, dos restaurantes e lanchonetes próximos aos lugares. A gente viu também um número impressionante de coleta de resíduos urbanos, né, da varrição, que é um serviço público importante e que aconteceu a contento durante o Carnaval. O secretário disse ser contra a cidade ter um mega carnaval com milhares e milhares de pessoas em blocos. Porque a gente acha que o Carnaval de Campinas não tem que ficar crescendo. A gente acha que a gente tem que consolidar o que a gente tem, fazer com que esse Carnaval que exista tenha qualidade, que quem for lá se sinta à vontade, se sinta seguro, se sinta num lugar limpo, que esteja organizado. E a gente acha que não deve virar Carnaval dos mega blocos, como a gente tem em Rio, São Paulo,
que chega a ter 1 milhão de pessoas num bloco. Mas o objetivo é muito maior do que simplesmente atividade econômica. A gente tem que ter um objetivo de algo sustentável, algo com qualidade. O presidente da comissão, vereador Igor Diego, questionou o secretário em relação aos pancadões, aqueles eventos com som em volume muito alto em carros estacionados em via pública. Como é um clima festivo, então a galera acaba fazendo aqueles famosos pancadão, né? E aí a gente acaba recebendo muito dessa reclamação. O alvará é uma forma de também legalizar onde serão os pontos de carnaval, de eventos das cidades. É basicamente isso? Eu sei que se a gente for ver do ponto de vista da cultura, todo mundo vai falar assim, mas a juventude tem direito de fazer a sua música. Isso é um lado da questão, e que, verdade, a gente reconhece. Por outro lado, a gente não pode permitir que as pessoas coloquem 10 carros juntos, ali um do outro, cada um coloque o seu som no volume que quiser, e que tenha gente andando no meio de moto que está passando com velocidade e que não tenha banheiro químico e que nenhum morador foi avisado com antecedência. Então, o pancadão, ele tem um problema. A vereadora Paola Miguel, membro da comissão, também participou da reunião e fez questionamentos sobre o turismo. Sobre a questão do turismo, né? Se tem algum projeto específico para esse ano relacionado a fomentar o turismo na cidade de Campinas. Várias escolas particulares e públicas colocam no seu planejamento, pelo menos uma vez a criança vir ao centro para conhecer, né? Que a gente sabe que hoje em dia as pessoas se movimentam de carro e a gente percebe a surpresa de crianças por ver pela primeira vez a estátua do Carlos Gomes, né? Ou pela primeira vez ouvir dizer quem foi Carlos Gomes, que ele era um campineiro, e assim por diante, com outros marcos da cidade, né? Então, esse roteiro passa pela Estação Cultura, mostra o que foi a Lidgerwood, que é aquela fábrica que teve do lado, o que era a Vila Industrial, né? Que ali era a periferia da cidade, passa por todo o centro, mostrando os marcos da cidade. A Câmara de Campinas aprovou a moção que apoia uma votação que acontece no Senado pelo fim da saidinha no sistema penitenciário nos períodos de festas. De autoria dos vereadores Paulo Gaspar e Major Jaime, o Legislativo Campineiro aprovou moção que apoia o Senado Federal pela aprovação por ampla maioria do projeto de lei 2253 de 2022, que restringe a saída temporária de presos condenados, conhecido como saidinha. Originalmente proposto com a revogação completa do benefício, o projeto foi modificado para permitir a saída de presos que estejam envolvidos em atividades educacionais. O texto elimina a possibilidade de liberação temporária durante feriados e datas comemorativas. Paulo Gaspar acredita que o posicionamento do Senado é uma vitória. É uma vitória para a população brasileira, porque realmente a intenção é boa quando fizeram a tal da saidinha, no sentido da ressocialização, mas de fato isso não acontece. A gente vê que as reincidências são grandes de crimes, desses que acabam saindo. Teve uma morte trágica de um policial recentemente na última saidinha, então a gente comemora junto com o Senado, a gente espera agora que a Câmara possa também aprovar e aí a gente consiga mais essa vitória aí. Gaspar lembra o assassinato do sargento Dias, da Polícia Militar de Minas Gerais, no dia 5 de janeiro, após uma abordagem a 2 suspeitos pelo furto de um veículo em Belo Horizonte. Ele levou um tiro na cabeça e o autor dos disparos era um beneficiado da saída temporária que deveria ter voltado à penitenciária e era considerado foragido da justiça. A gente vem cobrando, são vários crimes que acontecem, mas esse foi o último, mais recente, e que sempre quando um policial militar no seu trabalho é morto de uma forma sórdida, como foi para um cara que de uma saidinha, realmente foi a gota d'água para isso acontecer, que demorou demais, né? Em moção, o vereador Gustavo Peta apela para a solução em problemas sobre atribuição de aulas na rede estadual de ensino.
A moção 21 de 2024, de autoria do vereador Gustavo Peta, apela ao governo do estado pela solução do caso de atribuição de aulas na rede estadual de ensino. O parlamentar conta o problema em grande parte das escolas. Agora, no retorno às aulas, houve muitos problemas nas atribuições dos professores, principalmente os chamados professores da categoria O, que são professores que a gente inclusive reivindica que eles tenham mais direitos, tudo, porque há um contrato mais precário com eles, mas houve muito problema nas atribuições, o que ocasionou em muitas escolas ausência de aulas e muitos professores sem a oportunidade de dar aula, mesmo com a expectativa gerada de dar aula. Então é um problema muito sério que ocorreu no estado inteiro, ocorreu aqui em Campinas também, e essa moção é no sentido de apelar, de chamar a atenção do governo do estado para que isso não ocorra mais. No documento, o vereador afirma que os docentes reportam a existência de extensas filas e equívocos na pontuação, a qual é determinada pelo sistema que considera tempo de serviço, cursos realizados e nível de escolaridade, com o propósito de classificá-los. Como houve muito atraso nisso, muitas aulas ficaram sem professores com atribuição para darem as aulas e muitos professores ficaram sem aulas para darem nesse semestre, ou com poucas aulas. Então é um problema de falta de organização, problema de gestão muito grave, e por isso a motivação dessa moção. Por meio de indicação, a vereadora Débora Palermo solicitou à Prefeitura de Campinas estudos e criação de um programa municipal de conscientização e incentivo à doação de sangue e leite materno na cidade. A ideia é que as campanhas sejam realizadas de forma constante e não somente em datas específicas, com o objetivo de manter a regularidade das doações e os estoques normalizados. A vereadora Débora Palermo protocolou a indicação de número 1333 de 2024, pedindo ao Poder Executivo a realização de estudos e a criação de um programa municipal de conscientização e incentivo à doação de leite materno e de sangue em Campinas. Nós temos campanhas pontuais, né? Dias de doação, mês de doação, mas constantemente a gente tem visto que faltam leite materno no banco de leite e também cirurgias suspensas por falta de sangue. E nós não podemos ter esses problemas em Campinas, né? É muito grave para deixar que isso continue acontecendo. A ideia da vereadora é que a prefeitura promova ações de conscientização de forma constante, colocando cartazes e peças de comunicação em instituições e repartições públicas. O principal objetivo é colaborar com a manutenção dos estoques de leite e sangue disponíveis no município. Para que a população doe tanto o leite materno como o sangue e não falte nem o leite na quantidade, na qualidade que as crianças precisam, e também o sangue para que não sejam canceladas cirurgias, né? Pessoas ou deixam de ter cirurgias, transfusão de sangue por falta desse material nos bancos de sangue. A parlamentar ainda acredita que, ampliando as campanhas, será possível também aumentar a resposta da população com relação às doações. E não dá para a gente fazer campanhas pontuais, tem que ser sistemáticas, rotineiras, chamando a população para a doação. Hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a sexta deste ano. E a partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 10 projetos. Entre eles está em análise final o projeto de lei substitutivo total que cria o Banco Municipal de Fraldas Descartáveis, Infantis, Geriátricas, destinado a atender pessoas carentes com paralisia cerebral, autismo ou deficiências física, mental, intelectual, psicossocial ou múltipla, que causem incontinência urinária ou fecal. Originalmente, de autoria do vereador Eduardo Magoga, após a primeira análise, a proposta também foi subscrita pelos parlamentares Rodrigo da Farmadic, Luiz Cirilo, Zé Carlos, Igor Diego, Marrom Cunha e Felipe Marquesi.
Também está previsto para ser votado em turno único de votação o projeto de resolução da mesa diretora que cria o Câmara Educa. Por meio de visitas guiadas ao Legislativo e com conteúdo pedagógico adequado às diferentes faixas etárias, o programa tem como objetivo promover a cidadania e contribuir com a formação política dos participantes. Reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde, ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Vamos balançar as redes porque na sexta-feira nós falamos aqui, sobre os duelos entre os campineiros e os paulistanos. E os campineiros levaram a melhor, viu? Pela ordem cronológica, o Guarani entrou em campo primeiro, não conseguiu a vitória, mas conseguiu sair da zona de rebaixamento. O São Paulo começou pressionando e após cobrança de escanteio, a zaga do Guarani não conseguiu afastar. O zagueiro Léo Santos deu um carrinho no momento da finalização do Pablo Maia, dentro da área. Imprudente e pênalti bem marcado após a chamada do VAR. Caleri foi para a cobrança e bateu no meio, mas deslocou Vladimir. 1-0 São Paulo. Só que nos acréscimos do primeiro tempo, o Guarani respondeu na mesma moeda através da cobrança de escanteio. Bate e rebate dentro da área e agora Léo Santos se redimiu, jogou no cantinho de Rafael para deixar tudo igual. Gol do Bugre, 1-1. No segundo tempo, o São Paulo tentou a vitória com Alisson, mas Vladimir conseguiu espalmar. O Wellington Rato saiu do banco de reservas, escapou pela direita, mas parou no travessão. Nos acréscimos, Igor Vinícius invadiu a área e bateu. Vladimir deu rebote, Caleri tentou e a zaga mandou para escanteio. Mas ficou nisso. No brinco de ouro, Guarani 1, São Paulo também 1. Podemos dizer que foram atuações distintas, O primeiro tempo, o Guarani jogou muito recuado, saiu atrás do marcador e poderia ter sofrido mais gols. Só que conseguiu o gol de empate no final da primeira etapa. E no segundo tempo teve chance até de vencer o jogo. Então, no fim das contas, valeu a raça dos atletas, conseguiram igualar com o poderoso São Paulo, muito superior tecnicamente. Guarani chegou aos 6 pontos, saiu da zona de rebaixamento, mas segue com um péssimo desempenho, Uma vitória em 10 jogos. Restam apenas 2 rodadas para o término da competição. Guarani volta a campo na sexta-feira, 6h30 da tarde, contra o Botafogo, partida lá em Ribeirão Preto. Ao longo desta semana, a gente atualiza também esta reta final para o Guarani. E no domingo também, a Ponte Preta surpreendeu quase todo mundo, viu? Foi a Neoquímica Arena e pela primeira vez na história venceu o Corinthians em Itaquera. Vamos à história da partida, porque o torcedor pontepretano sofreu, viu? A Ponte Preta aprontou logo de cara, Elvis cobrou falta, Carlos Miguel deu rebote, Iago Dias, esperto de cabeça, mandou para o fundo das redes, Macaca na frente, 1-0. A partir daí só deu Corinthians. Garro recebeu livre na entrada da área e chutou à direita de Pedro Rocha. Agora o Timão tentou com Romero, mas pegou muito embaixo da bola. Em cobrança de escanteio, Gustavo Henrique ganhou pelo alto e a bola passou rente à trave esquerda, mas para fora. Aos 26 minutos, Félix Torres disputou com Pedro Rocha e no rebote, nem Yuri Alberto e nem Gustavo Henrique conseguiram aproveitar. Wesley pela esquerda fez fila, driblou meio time da Ponte e bateu forte no canto, mas Pedro Rocha conseguiu espalmar. A pressão era intensa, cobrança de lateral na área. A bola sobrou para Romero, que de cabeça encobriu Pedro Rocha. Mas Gabriel Risso, quase em cima da linha, conseguiu afastar. Romero de cabeça tentou mais uma e jogou para fora. Tudo isso só no primeiro tempo.
Na etapa final, o mesmo panorama, pressão dos donos da casa. E o Yuri Alberto, de cabeça, por pouco não empata. Matias Rojas saiu do banco de reservas e de pé na esquerda bateu colocado, mas à direita de Pedro Rocha. Nos acréscimos da partida, cobrança de escanteio, Félix Torres cabeceou e não sei como, mas a bola foi para fora. E tinha mais, último lance do jogo, cobrança de escanteio, Félix Torres ganhou no alto de novo, cabeceou e a bola caprichosamente foi no travessão e saiu. Era a noite da Ponte, então, na Neoquímica Arena, pela primeira vez na história, Corinthians 0, Ponte Preta 1. Deu para perceber, né, pelos lances que o Corinthians tentou muito, teve diversas oportunidades, mas parou no goleiro Pedro Rocha, na trave e em alguns momentos na falta de pontaria. Números da partida para termos uma ideia maior do que foi o confronto. 29 finalizações do Corinthians contra 5 da Ponte, terminou com 81% de posse de bola contra 19 da Ponte, 16 escanteios para o Corinthians e 1 da Ponte, mas bola na rede foi a macaca mais competente. Vitória para dar moral à Ponte, passou o Água Santa, a Ponte é a segunda colocada do Grupo B com 16 pontos, 2 a mais que a equipe de Diadema e 5 atrás do líder Palmeiras. A Ponte tem a semana livre, só volta a campo no domingo, 5 horas da tarde, contra o Novo Horizontino, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, e também ao longo da semana a gente fala mais sobre este duelo, já que é reta final de Campeonato Paulista. Continuo falando sobre esporte aqui no Jornal Câmara Notícia, porque hoje, às 6h30 da tarde, o Vôlei Renata joga fora de casa contra Blumenau, partida válida pela Superliga Masculina de Vôlei. Você já vê o confronto aí na sua tela e é o seguinte, viu? É o duelo do 9º colocado, os campineiros, contra o 10º colocado, os donos da casa, partida então complicadíssima. Lembrando que se classificam apenas 8 equipes, viu? Então, a equipe de Campinas precisa melhorar se quiser se classificar. E na sexta-feira desta semana, 9 horas da noite, o Vôlei Renata recebe o Cruzeiro, super poderoso, líder da competição, aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral. E amanhã os ingressos gratuitos já estarão disponíveis lá no site www.voleirenata.com.br/torcedor, está aqui embaixo da sua tela. Então, se você quiser conferir este jogo aqui na cidade de Campinas na próxima sexta-feira, a partir de amanhã já estão disponíveis e terão aí muitas atrações para esta partida. Bom, meio-dia mais 49 minutos, olha só, o tema do nosso quadro de hoje é sobre um projeto de vida, uma matéria cobrada no ensino médio para saber como é que funciona essa aula, como é que funcionam as dinâmicas, se os alunos conseguem compreender tudo, quanto tempo de aula, todas essas respostas vocês vão conferir a partir de agora, no nosso quadro, que está aqui, ó, sempre de olho na educação. Bom, é o quadro de olho na educação. Pessoal, olha só que assunto legal, que assunto bacana, importante, porque a gente vai falar sobre uma disciplina que talvez muitos ainda não conheçam, que é justamente a disciplina Projeto de Vida. Bom, para a gente entender exatamente como funciona, qual a finalidade desta disciplina, estou aqui com a professora Mônica Lovato, que é professora desta matéria, disciplina, não é? Projeto de Vida. Bom, antes de mais nada, obrigado por atender a gente, tudo bem? Tudo bem, André, eu que agradeço. Bom, vamos lá, então para a galera entender o que é exatamente essa disciplina, conta pra gente, por favor. Vamos lá, então a disciplina de Projeto de Vida auxilia o aluno a fazer as suas escolhas, desde o processo da orientação de estudos, né, até o final, que é a orientação profissional, além de trabalharmos também o autoconhecimento, o autocuidado, valores como respeito, que é fundamental no dia a dia,
além da sustentabilidade. Olha só, bastante coisa, né, Muita professora? coisa. Pois é, a gente percebe que muita gente tem dúvida, puxa vida, o que eu vou fazer profissionalmente? Eu, na verdade, Mônica, eu sempre quis fazer jornalismo, né? Certo. Meu pai ia me buscar no colégio, escutando rádio, esporte e tudo mais. Aí eu falei, puxa vida, nossa, me identifiquei 100% e no fim acabei fazendo jornalismo e tudo mais. Só que a gente percebe que muita gente ainda fica em dúvida. E essa matéria, pelo que nós estávamos conversando, ela é super importante também para que as crianças, os jovens, consigam também decidir o que seguir profissionalmente, né? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Combinado. Então, vamos lá. A partir do momento que nós nos conhecemos, nós conseguimos trabalhar melhor essa escolha profissional, né? Temos aí milhões de exemplos, né, de alunos que ainda não sabem o que querem. Às vezes gostam de várias coisas, como você mesmo deu aí o seu exemplo pessoal, mas será que isso eu vou levar como profissão ou como um hobby? Né? São coisas totalmente diferentes. Então, a partir desse processo, que é um processo, ele tem começo, meio e fim. Então, a partir daí, a gente vai consolidar essa escolha. Bom, você tocou num ponto muito legal, né? Às vezes vai levar como profissão ou hobby. Será que você gosta disso ou você quer trabalhar com isso? Né? Exatamente. E como que é a aula, assim, na prática? Como que funciona isso no dia a dia? Legal. Nós temos um material norteador que nos trazem temas pertinentes ao momento da aula. Então, por exemplo, vamos trabalhar sempre começamos com autoconhecimento. A pessoa que não se conhece não sabe o que quer. Olha aí, pessoal. Olha isso é muito, parece básico, mas é super importante. Não, importantíssimo, né? Importantíssimo. Então, começamos pelo autoconhecimento. Depois, vamos ali para a autoconsciência. Como que é isso? Né? O que eu estou fazendo está correto? O que a minha atitude enquanto pessoa implica no outro? Porque nós convivemos em sociedade. Então, tudo que nós fazemos implica no outro. Como ele vai receber? Olha aí. A minha fala, a minha linguagem corporal, às vezes também fala. Então, tudo isso... E fala bastante, muito. Né? Bastante. A linguagem corporal, às vezes as pessoas acham que não, mas diz muito, né, professora? Você toca nesse assunto com a rapaziada, né, na escola ou não? Sim, eu tenho minha formação é psicologia, então eu trago um pouquinho da psicologia para dentro de sala, isso é importante. E essa disciplina tem tudo a ver com psicologia, né? Sim. Você é da área comportamental, humanista ou psicanálise? Psicanalista. Meu Deus! Eu gosto muito. Que é aquela que vai desde vai lá na raiz, lá. Fase oral e tudo mais, bebezinho. Freudiana, exatamente. E você coloca isso em prática, isso talvez seja algo particular seu, sim, né? Sim, é mais uma visão, mas né? ajuda, claro, traz subsídios ali para que nós consigamos ali fazer da melhor forma. Bom, e essa é uma disciplina que está na grade do ensino médio das escolas particulares, públicas, tudo. Perfeito. Desde 2017 ela entrou como disciplina eletiva na grade de todos. Né? E você acha que mudou em quê, principalmente, Mônica? Na consolidação da escolha profissional. Eu acho que é o eixo mais importante do projeto de vida é a escolha profissional. Puxa vida, interessante. Bom, outra situação que certamente a gente vê bastante, né, professora? Essa questão que envolve a educação financeira, né? Sim. Porque, olha, meu Deus do céu, esse é um problema também. Sim. Se as crianças, não sei, aí você que vai falar melhor que eu, mas imagino que se as crianças não aprenderem desde cedo, os estudantes, de forma geral, tanto crianças quanto jovens, terão mais dificuldade no futuro, né? Sim. Um dos eixos temáticos do projeto de vida também é a educação financeira. Como lidar com esse dinheiro, que desde muito cedo eles já começam, às vezes os familiares têm costume de presenteá-los com dinheiro, ou aqueles pais que desde quando eram bebês já faz aquela poupança. Poupancinha, né? Outros dão uma mesada. Isso. Então,
isso já trabalhamos a partir do 6º ano, que eles têm 11 anos de idade, né? Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou gastar ou eu desejo um objeto, tenho um sonho. Eu tenho alunos que têm um sonho de fazer uma festa de 15 anos, por exemplo, as meninas gostam bastante disso. Então, eu tenho alunos que já fazem ali a poupancinha, guardando ali o seu dinheirinho já com esse projeto, porque também é um projeto, né? Então, é muito legal trabalhar com isso. Eu tenho alunos que já investem, André. Você acredita? Vida. Sim. Quantos anos? Olha, esses já são um pouquinho mais velhos, de 13, 14 anos. Mas já investem? Já. Isso é fantástico, né, Mônica? Isso Sim. é espetacular, porque já começa, como diria minha mãe, a dar valor ao dinheiro, né? Exatamente, que é no tão bom importante. sentido, evidentemente, né? Tem que dar valor para aquilo que você ganha, enfim, saber no que gasta e tudo mais. Tudo isso é trabalhado na disciplina. Sim. Além de tudo, da questão financeira, a questão da empregabilidade. O quanto é importante a gente consolidar e saber como é difícil o mundo do trabalho, né? Trabalhar em equipe, a comunicação, a visualização desse projeto lá na frente. Como que é isso? Tudo isso a gente vai trabalhar em sala ao longo desse projeto de vida. Não, e olha só, pessoal, como é realmente essencial uma disciplina como essa, porque o fato de você aprender a trabalhar em equipe, você já está pensando também lá na frente, né, professora Mônica? Porque, evidentemente, numa situação profissional, uma situação de mercado, de trabalho e tudo mais, você vai ter que saber trabalhar em equipe. Sim. Então, se você já for preparado, levar a disciplina a sério, logicamente, né? Com certeza. Aí é uma boa. Agora conta para mim alguma história de algum estudante, alguma aluna que se beneficiou da disciplina e já está dando certo, enfim. Legal. Então, assim, essa fase, né, nós temos que levar em consideração uma coisa muito importante. Estamos falando de adolescentes. E adolescentes são um turbilhão de emoções, né? Meu Deus do céu. Como é? Então, como que funciona isso na prática, né? Ainda mais as meninas, você usou o exemplo das meninas, nós ainda mais. Então, eu tive muitos alunos nesses 17 anos de profissão que eu tenho e vou contar uma história recente de um aluno que ele não sabia, mesmo ele participando, ele gostava de muitas coisas. Ele tinha habilidade de desenho, ele também gostava da parte de economia. Então, eram coisas muito distintas. E o que eu vou fazer? Eu vou no que eu tenho uma habilidade, né? Eu considero uma habilidade muito grande, você saber desenhar. O dom, né? O dom, exatamente, né? Então, essas habilidades, elas são levadas muito a sério, né? Vocês sabem que alguns cursos têm provas práticas, por exemplo, arquitetura. Você tem uma prova especial para fazer no vestibular. Então, e aí ele também gostava muito de economia. Então, nós conversávamos muito e aí ele optou por fazer economia, né? Foi muito legal. Ele chegou nessa conclusão, ele falou assim, olha, eu acho que o desenho, nesse momento, é um hobby. Não é com isso que eu quero trabalhar. Puxa então, vida, olha que história foi muito bacana, legal, né? Foi que bem vem ilustrar bem essa situação que ele está colocando. Sim. Então ele percebeu, né? E a disciplina, com certeza, ajudou muito, né, Sim. professora? Que aquilo era mais um hobby do que propriamente seguir uma profissão, né? Perfeito. Foi muito interessante porque hoje ele já está na faculdade, já está participando de processos de trainee, que são essenciais, né, para você ingressar ali numa empresa bacana, que te dá ali benefícios e tudo mais. Isso é muito importante. Bom, e como funciona assim a prova? Como que é a prova? Legal você falar sobre prova, né? Como que a gente vai fazer uma prova baseada em emoções? Então, eu né? tô curioso Como para é saber. que é isso? Então, André, na verdade a gente trabalha com seminários, tá? Ou até situações que eles fazem, por exemplo, jogos, eles trazem propostas também. Então a gente sempre trabalha com emoção. Rola uma avaliação também em jogos. Rola, mas são jogos
e seminários baseados em algum tema pertinente. E não existe uma prova. Então, se o meu autoconhecimento é assim, como que eu vou comparar se isso é certo ou se isso é errado? Não tem como comparar. Então, a avaliação ela funciona de uma forma individual e não existe certo e errado. O que existe é, eu entendi o que está acontecendo comigo? Então, tudo isso é levado muito em consideração. Boa, boa, boa. Uma aula aqui da professora, não é? Mônica, conversando conosco, esclarecendo todas as dúvidas. É um bate-papo bem bacana, bem esclarecedor. Gostaria, então, que você passasse aí as suas considerações finais aqui no quadro De Olho na Educação. Combinado. Então, pessoal, procurem sempre, se a sua escola não oferece o projeto de vida, procure na internet, procure dados para que você tenha esse apoio. Existem sites também que, claro, que não é a mesma coisa do que você ter um professor, um tutor, alguém ali para te direcionar, que tenha ali uma experiência, né? Mas assim, existem muitos sites que podem te auxiliar nessa construção. O projeto de vida, André, ele nunca acaba. Eu falo que existe o médio, o curto, médio e longo prazo, né? Então, o que eu quero? Então, hoje, qual é a minha expectativa de hoje? Da semana, do mês, do ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, aonde eu quero estar, né? Então, isso é contínuo, vai ser para sempre. E o nome da disciplina já diz tudo, né? Sim. Projeto de vida. Exatamente. Qual é o seu projeto de vida, né? O nome já diz tudo. Então, através da disciplina Projeto de Vida, que será ensinado, abordado nas salas de aula, tudo isso que a professora Mônica passou para a gente. Autoconhecimento, trabalhar em equipe, educação financeira, não é? Aumentar a sua capacidade de escolher a profissão que mais tem a ver com você. Até a professora Mônica citou um exemplo bem bacana de um estudante ou uma estudante, né? Que pensava em fazer uma coisa e de repente viu que era outra coisa, que aquilo era mais um hobby do que propriamente uma profissão. Então, o nome já diz, né? Projeto de vida, muito legal. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha, já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau! Depois de um fim de semana em que choveu aqui na cidade de Campinas, para você que assistiu ao Câmara Notícia, na sexta-feira já sabia, né? Hoje, segunda-feira, o tempo deve ficar estável. Amanhã, sol aparece durante todo o dia. À tarde, a nebulosidade aumenta, tem possibilidade de chuva, mas se cair é de maneira rápida. As temperaturas seguem em elevação, faz calor na cidade de Campinas, é clima de verão. Olha só as temperaturas aqui na minha tela. Amanhã, terça-feira, 27 de fevereiro, estamos na última semana do mês, mínima de 22, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia a temperatura sobe e pode chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. Por isso a hidratação é muito importante, tem que tomar muita água nesta semana e neste período de verão com as fortes temperaturas aqui na nossa cidade. Olha só, tenho convite a fazer a você que está nos acompanhando, porque daqui a pouco, às 2h30 da tarde, acontece a primeira reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. O presidente é o vereador Gustavo Peta. E às 6 horas da tarde, acontece a 6ª reunião ordinária com as discussões e votações dos 10 projetos que estão na pauta, tudo com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos juntos desde o meio-dia. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na terça-feira. Até lá. Tchau, tchau.